Nós vamos começar esse nosso culto de louvor e agradecimento ao nosso Deus. Eu quero dar as boas-vindas a você que está aqui conosco hoje, assim como eu quero dar as boas-vindas a você que está nos assistindo pela internet. Nós vamos celebrar a Deus com o nosso louvor. E nós vamos, além de celebrar a Deus com o nosso louvor, nós vamos ter o privilégio de ouvir a voz dele através da Santa Palavra. Amém? Salmo de número 150, a partir do verso 1, que diz assim: Aleluia! Você pode dizer comigo? Aleluia! Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Uma barulheira tremenda, tudo para Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia, amém? Aleluia. Vamos ler todos juntos o verso de número 6? Amém? Vamos ler todos juntos. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado por nós estarmos aqui hoje, Senhor. Muito obrigado por nós termos tido a chance de nos encontrarmos ontem também. Foi tão bom, foi tão abençoador. Obrigado a Deus por esta turma que se inicia hoje, que eu creio que eles irão aprender muito a teu respeito e que isso, ó Deus, irá alimentar e fortalecer a fé deles. Muito obrigado, porque eu sei que todas estas coisas são providenciadas por Ti para o nosso benefício, para o nosso bem. E é para isso que nós estamos aqui hoje, ó Deus, é para Te louvar e Te bendizer, Senhor. É para exaltar o Teu santo nome. Então, ó Deus, que o Senhor possa abençoar tudo que nós vamos fazer aqui hoje com a Tua presença. Que a Sua presença no nosso meio venha confirmar tudo que nós vamos fazer aqui hoje. E que, ó Deus, no momento da Santa Ceia, em que nós vamos relembrar a morte e ressurreição do Seu Filho por nós, o Seu nome também seja exaltado. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Lucas capítulo 2, versículo 25. Nós vamos falar sobre Simeão. Lucas 2, 25, diz assim: Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Repita comigo: e o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus, fazerem com ele o que a lei ordenava, que era apresentar no templo, né? Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode me despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do povo de Israel. E o pai e a mãe do menino, Maria e José, né, estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Quem foi Simeão? Nem a Bíblia, nem a história fala muito da pessoa de Simeão, a não ser o que está escrito nesse livro. Fala que ele era um homem justo e piedoso.
Mas o Espírito era sobre ele, o Espírito Santo era sobre ele, ao ponto de dar uma promessa, uma revelação e ao ponto dele profetizar através do Espírito Santo. Mas aí você pensa assim, ué, mas isso foi antes de Atos. O Espírito Santo não tinha se derramado? Jesus ainda era um bebê? Como assim Espírito Santo? Como? Se Jesus falou, olha, eu vou deixar outro Consolador. Jesus ainda era piquititico, foi no dia que ele foi apresentado ao Senhor. Então, vamos lá. Esse homem, a Bíblia nunca limitou aqui no Velho Testamento só Deus vai falar. Aqui no começo do Novo Testamento é só Jesus e mais para frente é só o Espírito Santo. É uma trindade. Você não tem como pegar essa trindade e quebrar em pedaços. Então, lá em Gênesis, o Espírito Santo já existia. Façamos o homem à nossa imagem. Façamos, é no plural. Então, era Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Numa passagem com Elias, quando falava que o vento ventava, sussurrava, ali, aquele sussurro se chama Ruá. Esse vento é Ruá em hebraico, que significa Espírito de Deus. Aqui, Simeão, isso é muito claro, que ele fala assim, ele era justo e piedoso, e o Espírito Santo estava sobre ele. E ele tinha recebido uma revelação de quem? Do Espírito Santo, que estava sobre ele, que ele não morreria sem ver a salvação. Isso aqui foi muito lindo, gente. O Espírito Santo nos mostrar coisas extraordinárias. E esse homem teve esse privilégio. Ele não ia morrer enquanto Jesus Cristo não nascesse e ele não visse com os próprios olhos. Ele viu com 8 diazinho. Ele podia ter visto Jesus, sei lá, com 30, na hora da crucificação, enfim. Deus moveu. Aí ele fala assim, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Até para ele vir para a igreja, falar no nosso idioma, até para ele vir para a igreja, ele era movido pelo Espírito para ir para a igreja. Então esse homem, o Espírito Santo é claríssimo sobre a vida dele. Mas qual é essa diferença quando o Pentecoste vem e é derramado sobre as pessoas? A diferença é que estava sobre ele, não vivia dentro dele. Todo o Velho Testamento, tudo diante de Pentecostes, é um vislumbre, é algo que nos faz olhar para frente daquilo que ainda ia acontecer. Por exemplo, desde Gênesis até Mateus, o Velho Testamento apontava para Jesus. Todos aqueles sacrifícios, quando Deus mata o primeiro animal para cobrir o pecado de Adão e Eva, aquilo era um simbolismo de Jesus. Então, tudo que falava quando os profetas recebiam de Deus a profecia para o povo ou numa situação, era um vislumbre, era um aperitivo, era uma coisinha daquilo que ia acontecer em Pentecostes, que ia mudar totalmente a vida das pessoas através daquilo. Então, existiam homens, mulheres, logo depois dessa passagem é muito bonito, porque fala da profetisa Ana. Ninguém no Velho Testamento, ninguém profetizava, deixa eu fazer melhor essa frase, ninguém profetizava se não fosse pelo Espírito Santo, a não ser os falsos profetas que profetizavam por outras coisas, mas quem falava pelo Espírito era pelo Espírito Santo, não era por outra coisa, era pela terceira pessoa da Trindade. Jacó segurou o anjo, Jacó lutou com o anjo. Quem é esse anjo com quem Jacó luta? O próprio Senhor Jesus. Então, não tem como você pegar a Trindade e, volto a dizer, e quebrar. Não, aqui só Deus está falando, aqui é só o Espírito Santo. Não, mas é um crescente, a história vem crescendo, 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 apontando para Jesus, para aquele sacrifício pascual, o cordeiro, ele era o cordeiro, aí acontece, né? Somos salvos, se abre as portas para nós gentios, que não éramos do povo de Israel. Ok, após isso, ele fala assim, agora eu estou indo e vou trazer outro Consolador. Ele não fala um Consolador, um outro, porque Jesus já era o consolo. Deus sempre foi o consolo da gente. E esse outro Consolador, que é o Espírito Santo, não é algo esquisito. Não é uma coisa que você fala assim, não, mas peraí, eu acredito em Jesus. Não,
ele não é algo esquisito. Ele é o Espírito Santo e era o Espírito que estava sobre Simeão. Só que ele não habitava, ele não fazia morada porque existia um véu, ainda não tinha feito o sacrifício de Jesus, nós ainda não tínhamos, a história, né? Quem aceitou o Senhor não tinha ainda crido nele, ainda não tinha acontecido algumas coisas. Então o Espírito Santo vinha sobre a pessoa e depois se retirava. No caso aqui de Simeão, ele devia ser tão justo, piedoso, são aquelas pessoas que você lê na Bíblia, que a gente fala assim, nossa, que pessoa, que extraordinária. Eu estava falando no estudo bíblico, Maria foi uma pessoa extraordinária. Era uma adolescente especial, 13, 14, né? Tem estudo que fala que ela engravidou com 13 anos, outros com 14, mas enfim, ela era uma adolescente. E o fato é que existiam essas pessoas que já eram tão entregues ao Senhor que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo agia sobre aquelas pessoas, mas não faziam morada como Ele faz hoje em dia nos nossos corações. Em 1 Coríntios, capítulo 6, diz assim, versículo 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, saindo de Simeão, dessa experiência de Simeão e de outros tantos, Jesus morre, vai aos céus, está sentado à destra de Deus Pai, e ele fala que vai mandar, e eles aguardaram aquela promessa. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado daquela maneira, e as pessoas falam em outras línguas estranhas, mas línguas naturais, até então línguas naturais. E aí é essa coisa, é morada. A partir do momento que ele faz morada, gente, dentro de mim não pode ter espaço para entulho na minha casa, não pode ter espaço para lugar, para coisas não santas, para um Deus que habita, que é santo dentro de mim, né? Então, agora, eu tenho um livre acesso e um espírito que pode me guiar 24 horas. Aqui dentro, morando. Então, aqui fala, olha, o corpo de vocês é morada, é santuário. Santuário é um lugar que a gente vai cultuar. Então, a gente cultua em casa também, cultua na rua, cultua no trabalho. Em João 3, diz assim, versos 5 e 6. Em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Então vamos pensar aqui juntos. Nós aceitamos o Senhor Jesus. Nós acreditamos que Ele veio ao mundo para nos salvar. Ah, tá bom, fica por isso mesmo. Isso não é nascer de novo. Porque João batizava para arrependimento, esse batismo é o mesmo até hoje, é para arrependimento, quando a gente se batiza na água, é para arrependimento. Aí fala que agora Jesus veio para nos batizar com o Espírito, com poder, com fogo. Então agora, naquele ato, nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo e somos batizados, ele passa a fazer morada. E diz aqui, se você não nasceu de novo, não tem espaço para o Senhor lá dentro. Porque ele não pode habitar um coração que não se rendeu. Que assim, você fala, ok, eu acredito. E olha, tem muita gente que acredita. Muita gente que acredita. Mas a Bíblia fala que é estreito o caminho, é apertado. Só vai passar por esse caminho estreito, apertado, os nascidos de novo. E quem nasce de novo, as coisas velhas ficaram para trás. E aí é um processo desse Espírito que está morando no meu coração de
transformação. Então, não é só a questão dos dons. A gente vai chegar lá na questão dos dons. Mas é um processo, a partir do momento que eu sou batizada e que eu também acredito na operação do Espírito Santo, que são coisas muito distintas. As pessoas acham que aceitar Jesus é levantar a mão, falar, não, eu aceito o Senhor Jesus, não sei o que, amém. E aí muitas pessoas a gente conhece que passa até um ano, às vezes, ou mais tempo, na igreja, e daqui a pouco estão desviadas. Ah, por que desviou? Poxa, porque não nasceram de novo. Podem até ter sido batizados, mas não nasceram do Espírito, porque quem é carne continua fazendo as coisas da carne. Mas nós que somos espirituais, porque o Senhor, o Espírito Santo habita em nós, vai andar firmado nas coisas espirituais. Em Lucas, diz assim, que essa é a promessa de Deus. Assim como a promessa para Simeão foi ele ver a salvação, o Senhor deixou uma promessa para a gente. Isso é maravilhoso. Lucas 24, 49 diz assim, eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Jesus falando. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. O batismo no Espírito Santo, que agora a gente gosta de chamar de batismo no Espírito Santo, que é um transbordar, é poder que vem do alto. Então, o Jesus estava dizendo assim, você, eu, nós vamos ter poder. E a gente não vive nesse poder, gente. A verdade é essa. Mas Deus fala assim, permaneçam e esperem. Assim como falou para Simeão, olha, espera que eu vou te mostrar o Salvador, ele está dizendo para a gente, permaneçam e esperem a promessa. E a promessa veio para aquele povo, não, para todos nós. Isso é em quem a gente tem que acreditar nesse momento. Se eu não acredito no poder do Espírito Santo, nas manifestações do Espírito Santo, eu não estou acreditando na promessa e eu estou quebrando a Trindade. Existem religiões que quebram a Trindade. Não acredito que Jesus é Deus. Ou não acredito que Jesus é Filho de Deus. Não acredito nesse conjunto. Se eu nego as manifestações do Espírito, eu estou negando as manifestações do Senhor. Então não adianta eu falar, Deus, 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 Jesus, Jesus, quando eu não quero as coisas do Espírito Santo na minha vida. E a gente vai entender por que disso, né? Então, eu vou lhe dar... Eu só peguei umas coisinhas, porque senão eu ia falar aqui horas sobre isso. Mas eu peguei alguns detalhes do tipo de poder do Espírito Santo nos dá, para falarmos e testemunharmos. Gente, dá medo você falar para um estranho sobre Jesus. Não é todo mundo que fala com facilidade. Não é todo mundo sequer que tem o dom do evangelismo. Mas como é que se o Senhor nos dá poder, está escrito em Atos assim, e vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto no bairro de vocês, como na vizinhança, como na outra cidade e pelo mundo afora. A gente só tem como testemunhar porque nós estamos cheios do Espírito Santo. Outro poder que ele nos dá, para resistir. Gálatas 5,16 fala assim, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Então, é difícil a gente dizer não quando a gente tem uma vida, principalmente quem se converte mais velho, né? É difícil? É difícil o adolescente dizer não para certas práticas? É difícil pra caramba. É difícil, hoje em dia, homens e mulheres não serem tentados por outros homens e por outras mulheres? É difícil. É difícil a gente não mentir? É difícil pra caramba não mentir. É difícil a gente só falar palavras gentis? É muito difícil. Mas como é que a gente resiste a isso tudo? Deixando o Senhor, deixando o Espírito Santo agir dentro da gente. Tá? Porque está lá, mas a gente não deixa não. E volto a dizer, a nossa conduta, ela reflete o novo nascimento. Pessoa que está na igreja, que continua com os mesmos hábitos, com o mesmo palavreado,
o mesmo sentimento de ódio, de vingança, e põe o nome disso de justiça do Velho Testamento, olho por olho, dente por dente, não nasceu de novo. Porque Jesus elevou muito além, que ele fala assim, ore, ame seu inimigo, ore pelo seu inimigo, dê a outra face. Gente, isso é muito mais difícil. Mas como é que a gente consegue? Por causa da ação do Espírito Santo dentro de nós. Nas orações, Romanos 8, 26 diz assim, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O último é assim, para nós conseguirmos esperar. Ainda falta alguma coisa, ou algumas coisas acontecerem para que a volta de Cristo aconteça. Deus fala para a gente observar o que está se passando, mas os tempos pertencem ao Senhor. Ele pode voltar até daqui a 5 minutos, se ele achar que já é hora. Mas, a princípio, a gente seguindo o que está na Bíblia, nós estamos nas dores, na aceleração das dores. E como é que a gente persevera até o fim? Apocalipse tudo é aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim. Perseverar é esperar, gente, ali, ó, sem desviar do propósito. Perseverar é isso, é esperar pela promessa. Nós temos outra promessa agora. A promessa do Espírito Santo já veio. Agora a gente tem outra promessa, que é ir para o céu com o Senhor. É ir morar na Nova Jerusalém. Então, como que a gente espera? Porque nós, Gálatas 5:5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Quem nega a ação do Espírito Santo está negando a Deus e a Jesus. Isso é muito sério, gente. E aí, onde é que entram os dons que eu acho que as pessoas confundem um pouco? Mas antes, deixa eu falar isso. Se vocês quiserem entender mais sobre isso, leia o capítulo 8 de Romanos e o capítulo 5 de Gálatas. É muito... Fala da ação do Espírito Santo de uma maneira linda. E onde entram os dons que nós temos aprendido aqui esses dias todos? Onde entram os dons? Os dons são a manifestação visível daquilo que está aqui dentro. E eu creio que muita gente tem medo porque tem muita coisa errada no reino de Deus. Aí, principalmente em relação a falar em línguas. Leiam 1 Coríntios capítulo 14, que vocês vão entender o que é falar em línguas. As pessoas caem pelo Espírito? Caem pelo Espírito. Não é esquisito, mas não é o que a gente vê aí. Alguém te empurrar, isso não é de Deus. Agora, se você sentir uma presença de tal maneira que as tuas pernas não aguentam, você pode cair ou pode cair até sentado na cadeira. Porque aquela presença é algo que te enche, que você fala assim, gente, a sensação que dá é que você vai quase que desfalecer, assim. Agora, você viu isso muito na Bíblia? Tem um monte de casos na Bíblia? Não tem, gente. Pedro, João, no Velho Testamento foi Eliseu ou Elias, agora eu não lembro. Tem. Então, a gente não precisa ter medo das manifestações do Espírito Santo. A gente precisa ter discernimento e conhecimento. Que aí você vai falar assim, isso é palhaçada, isso não é coisa de Deus, não. Isso é de Deus. E outra, Jesus fala que maiores obras nós faríamos. Aí você fala assim, poxa, mas Jesus expulsou o demônio, ressuscitou os mortos, Jesus curou. Como é que a gente vai fazer maiores obras? As maiores obras que ele está dizendo é porque nós temos mais tempo do que ele. Ele teve só 3 anos para fazer as obras, né? E também porque a gente tem o poder do Espírito Santo para orar por alguém e essa pessoa ser curada. Ele fala, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, atira-te, e o monte vai sair. O que ele falou quando a tempestade veio? Que ele falou assim, acalma-te, tempestade, fica quieta aí. Aí eles, quem é esse homem?
Quem é esse homem que até a natureza obedece? Esse é o poder que Deus deu para a gente. E a gente não ora nada disso, gente. A verdade é que a gente não tem esse exercício de fé. A gente não se entrega a 100% para aquele que habita em nós. O poder do Espírito Santo está dentro de nós. Dentro de nós. A pessoa ter sabedoria é que aquilo que se pedir, óbvio que sempre vai ter que estar conforme a vontade do Senhor Jesus. Conforme a vontade do Senhor Jesus. Se não for da vontade do Senhor, Ele não vai fazer. Ele está acima de nós. Mas a Bíblia fala, olha, eu derramarei poder sobre vós. Vocês têm poder de colocar a mão numa pessoa e ser curada, de levantar. Temos, só que a gente não busca porque a gente tem medo dessas coisas malucas que a gente vê por aí. E não precisa ter medo. Quem está estudando agora a Bíblia vai entender que não precisa ter medo, que é Deus a quem nós cremos, que é Jesus em quem nós cremos, habitando em nós. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. A gente tem que ter um relacionamento agora muito íntimo com o Espírito Santo, muito íntimo, tanto que as nossas orações são feitas a Deus, pelo Espírito Santo, pedindo em nome de Jesus, a Trindade de novo. Nós pedimos as coisas a Deus, através do Espírito Santo que está dentro de nós, porque quem sabe das coisas de Deus, senão o Espírito de Deus? E a gente tem que pedir conforme Ele nos ensinou, em nome de Jesus, porque foi Jesus que pagou a nossa dívida. Então, a gente tem que ter cuidado para não entristecer o Espírito Santo, às vezes, com as nossas atitudes de falar assim, coisa esquisita. Não, gente. A gente tem que crer que o Senhor nunca vai nos humilhar, nos fazer. Vou usar um termo bem português, fazer figura de parvo, de bobo, de idiota, jamais. Ele nunca vai forçar uma manifestação se a gente não permitir, porque quem faz isso é Satanás. Satanás é quem entra no corpo de uma pessoa e faz o que quer com aquela pessoa, e a pessoa não tem força. O Senhor não. O Senhor fala assim, você me quer? Estou aqui. Você quer ter o dom de cura? Estou aqui. Você quer profetizar? Estou aqui. Você quer ter discernimento do Espírito? Como nós precisamos desse dom nesses dias. A gente tem que pedir discernimento. E quem nos dá o discernimento? O Espírito de Deus, que mora dentro de nós. É como se ele estivesse sentado aqui, no trono. Rita, pode vir. Aí, o que você quer? E a Rita fala assim, quer nada não. Quer nada não. Cláudia, pode vir. Estou aqui, sentado. O que você quer? É um rei. Por isso que hoje eu escolhi esses louvores muito de reino. É um rei que reina e fala assim, e está assim para você. Toma aqui discernimento, toma aqui sabedoria, toma aqui palavra de conhecimento, toma aqui o dom de evangelismo, toma aqui. Toma aqui. É isso que ele está falando para a gente agora, especificamente da nossa igreja, da ICNA. Toma aqui. Toma aqui, eu estou sentada aí dentro do teu coração e estou assim, ó, de mãozona aberta. Toma! Tem medo, não. Por quê? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas, de novo, de poder, amor e a palavra-chave para a gente não ter medo, moderação. Por que eu não quero os dons? Ou por que esses dons não se manifestam? Ou por que eu tenho medo? Eu não sei, cada um no seu lugar. Quando o Rogério me chamou para eu preparar a palavra, a primeira coisa que me veio foi isso. Nós temos medo das manifestações. Nós temos medo.
E não tem porquê, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso. E todas as características de Jesus, de Deus Pai, estão no Espírito Santo. O Espírito Santo é maravilhoso, bondoso, consolador, onisciente, onipotente. Esses também são os atributos do Espírito Santo. Então, como eu não vou querer que o meu Deus haja na minha vida? Fechem os olhos de vocês. Eu queria orar para que a gente venha lançar fora, seja lá o que for que nos impeça, que nos impede do Espírito Santo agir. Às vezes até o nosso querer, às vezes até a nossa maneira de ser, o nosso temperamento. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que habita dentro de mim. Que eu queira sempre que a minha casa esteja arrumada para que Ele reine plenamente em todos os cômodos da minha casa, que é o meu coração, em todos os cômodos da minha vida, em todas as áreas da minha vida, Senhor. Lança fora, Pai. Eu renuncio agora, em nome de Jesus, aquilo que impede do Teu Espírito Santo realmente agir com poder e glória na minha vida, Senhor. Para que eu possa todos os dias andar em novidade de vida, Pai. Eu entrego a Ti, eu entrego a minha casa, o meu lar, a minha família a Ti. Eu descanso em Ti, eu vou esperar em Ti, porque o Teu Espírito Santo habita dentro de mim, Senhor. E aquilo que realmente estiver impedido as manifestações, Senhor, seja lançado por terra agora, em nome de Jesus, para que nós venhamos a dar frutos para a glória do Teu nome, para que outras pessoas, ao chegarem perto de nós, vejam a Ti, Senhor, em nós, a beleza da Tua santidade, vejam o Teu rosto em nós, Senhor. Age no nosso meio. Eu te peço isso no nome de Jesus. Age no nosso meio, Pai, para que nós venhamos a glorificar a Ti em todas as áreas das nossas vidas. Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse tempo maravilhoso na Tua presença. Obrigado pela palavra que nos abençoou. Obrigado a Deus mais uma vez eu te agradeço. Obrigado pelo estudo bíblico que nós tivemos aqui antes do culto. Nós por tudo te louvamos e te bendizemos. E, ó Deus, eu quero agora, ó Deus, entregar a semana dos meus irmãos, a minha semana, a nossa semana, nas Tuas poderosas mãos. Meu Pai, que o Senhor nos abençoe nessa semana, que o Senhor abra portas que estão fechadas. Ó Deus, que o Senhor vá adiante de nós, ó Deus, guardando o nosso caminho, nos protegendo de todo mal. Que o Senhor guarde a nossa família, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, com todos nós, Igreja Cristã Nova Aliança, em nome de Jesus. Amém. E se você crê nisso, diga amém. 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 Aleluia.